Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM. Eu continuo, como eu digo, no centro histórico da cidade de São Paulo. Bem, a programação do SBA, canal do Boi, você pode ver via parabólica, como sempre viu, e também pela NET TV, Claro TV, que transmite. E ela simultaneamente vai pela antena, como vai pelo Facebook. O programa Mercado Futuro, volto a sugerir, vocês podem entrar no site www.programamercadofuturo.com.br. No lado esquerdo da sua tela tem 5 links: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Em cada uma dessas redes tem algum tipo de informação que eu coloco lá. Eu não, os meninos aí, essa molecada, moçada jovem. Então tem comentários curtos, tem textos que eu escrevo, viagens que eu faço e por aí vai. Isso para você ficar melhor informado. No YouTube, naquele link lá que você dá um clique, todos os programas gravados em 2019 estão lá e ficam lá. Você pode ver, rever quando quiser. É só entrar lá, tem um atrás do outro assim, tá bom? Bem, eu estava brincando aí com o minha entrevistada agora há pouco, dizendo que o feijão no Brasil é um produto especial, por vários motivos que a gente vai ver durante o programa. Mas as cotações do feijão no Brasil me lembram aquela história do boi sanfona. Na época das águas engorda, na época da seca emagrece. Na época da boi sanfona. A cotação do feijão é a mesma coisa por suas peculiaridades. Choveu na colheita é um desastre, porque feijão tem cor, você não compra feijão manchado, enfim. Então feijão, dependendo do ano, da safra, da seca ou praga, ou o que seja, o feijão vai de R$ 100 a saca a 400, muito rapidamente. E também volta, mas são características que quem pode falar tecnicamente, eu sou especialista em generalidades. Quem pode falar tecnicamente sobre o assunto é a Ana Vitória Monteiro, que é pesquisadora científica do IA. O Ana Vitória não tinha esquecido, eu esqueci o Monteiro. Ela é pesquisadora e cuida também, entre outras coisas, do mercado de feijão. O feijão agora nós estamos num momento de 100 ou de 400? Está no meio, né? Estamos indo para os 400, mas eu espero que a gente não chegue lá. Isso foi o quê? Foi safra, perda de... Olha, essa safra 2018-2019, ela foi 14% menor do que a safra do ano passado. Okay. Então, assim, se você não pensar em safra a primeira, segunda e terceira safra, mas pensar como um todo, você percebe que houve uma diminuição de feijão no mercado e também diminuiu o estoque. Então, com a diminuição do estoque, você está num período que está começando a entrar o feijão, essa safra do feijão das águas. Você já tem algumas áreas começando a colher e você não tinha feijão suficiente para abastecer o mercado da safra anterior ou um feijão de qualidade muito ruim. Então, esse feijão que está chegando também pode ser um feijão que no estado de São Paulo está chegando feijão de qualidade, então o produtor também põe um preço melhor no produto dele, porque o feijão de qualidade perto do que a gente tem no mercado. Essa safra agora é das águas, já? Já tem alguém colhendo. Essa safra das águas, ela tem o maior espaço de tempo possível de ser plantado. Então, desde setembro, você já tem, né, às vezes, alguns lugares que chove primeiro, alguém arrisca plantar alguma coisinha no finzinho de agosto, até dezembro. Agora, no comecinho de dezembro, ainda tem quem plante aqui no estado de São Paulo. Tá? E depois, o ciclo 90 dias. Tá. Aí tem uns que, né, dependendo da variedade, um pouco menor, um pouco maior. E aí, então, você já tem gente colhendo, mas se tem gente que ainda pode arriscar plantar esse feijão. Tá? E a próxima safra, que é a safra da seca, é plantada aqui no estado de São Paulo a partir de janeiro. Então, você tem um período curto entre um plantio e o outro, mas depende muito do produtor querer arriscar fazer essa produção, começar a plantar agora em dezembro, por exemplo. É mais ou menos
a safra de inverno de milho. O risco é maior. Isso, mas é só nesse finalzinho que o risco é maior, mas dependendo do mercado, o produtor arrisca, dependendo do preço, às vezes arrisca. Naquela reportagem que eu li, que eu te citei no WhatsApp, eu achei muito interessante uma produtora lá que... Eu vi. Diz o seguinte, quando o preço do feijão está bem baixo, eu planto. Né? Isso, e quando está muito alto, Não ela planta. não planta. É a famosa oferta e procura. Eu gostei daquela entrevista. Olha uma pessoa inteligente aqui, não usa mercado futuro, né, que nem tem para feijão, mas sabe... Mas entende que existe mesmo no mercado essa tendência que o preço está alto, vai todo mundo plantando. Todo mundo planta, no seguinte é um desastre. Mas não é sempre assim. Por exemplo, o ano passado, você não ouviu quase falar do feijão. Né? O ano passado, vamos dizer que você teve uma normalidade no mercado, não teve tanta diferença de preços, apesar de ter sido um ano que o abastecimento não estava como esse ano. Não estava tão super abastecido, não tinha um estoque muito grande, mas você não teve nenhum problema climático atrapalhando. Então, o feijão, a questão climática é fundamental. Então, ou uma seca, que nem no começo desse ano você teve chuva, na época da colheita no Paraná, aqui em São Paulo. Então, isso deu uma quebrada, que é a principal safra do Brasil, é a safra das águas. Essa agora. Entendeu? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, existe uma expectativa, pelo levantamento preliminar, e também no Paraná, de uma queda diária de 6%. Isso não significa que vai diminuir a produção, porque a expectativa é que você tenha uma produção no Paraná até de 23%, 24% maior. Por quê? Porque não teve, espera-se que não tenha nenhum problema climático e a tecnologia também, cada dia que passa, os produtores estão usando mais tecnologia, estão cuidando um pouco... Eu ia te perguntar se era irrigação, essas coisas. Não, no Paraná não, isso está mais para o centro. Isso, oeste. no Paraná não. Aqui em São Paulo que você tem isso, uma mudança muito grande no feijão de inverno, né? Que você está, na verdade, até no feijão da seca, você pode dizer que você tem algumas regiões que estão entrando com a irrigação e melhorando a produtividade. Então, assim, isso é uma questão importante do feijão, que a gente percebe nas 3 safras uma melhoria bem, vamos dizer, se você pensar em décadas, porque a gente que trabalha com pesquisa, você pensa grande, você não pensa safra por safra, né? Você tem a cada década que passa um incremento significativo na produtividade. Na produtividade por conta da tecnologia. Já você explica melhor, agora já vamos para o intervalo, rápida aqui a conversa. Gente, eu converso com a Ana Vitória Monteiro, acertei, pesquisadora científica do IEA, Instituto de Economia Agrícola, órgão ligado à APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, ligado à Secretaria de Abastecimento, de Agricultura e Abastecimento. Aqui, minha vizinha, aqui do lado. Nós voltamos já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto hoje é feijão. O Brasil é o único produtor de feijão carioquinha, que foi desenvolvido aqui em Campinas, no IAC. E eu brinco sempre com essa história do feijão, porque o Brasil produz e consome. É basicamente equilibrado a produção e consumo. Tem ano que não é muito, mas tem ano que é. E quando falta feijão, meu amigo, não tem de onde importar, porque o Brasil já é um grande importador de... Grande não sei, mas ele importa feijão preto dos argentinos. Dos argentinos, Os argentinos vêm aqui olhar quanto que o Brasil vai precisar e vão lá e produzem, plantam, né? Isso. Mas o carioquinho não tem... O feijão mexicano é um grão desse tamanho, né, doutor? Sim, nós não consumimos, né? Não faz caldo que nem o feijão. Na verdade, assim, em situações de muita crise, você tem algumas importações de alguns feijões, mas você não consegue ter entrada no mercado com esses feijões, entendeu? Então... eu vejo no mercado, já que você falou em mercado, eu vejo no mercado, não compro, mas vejo. Tem feijão bolinha, tem um monte de tipo de feijão, né? Sim. E aí você tem, tem uma opção. São irrelevantes no mercado, né? São, mas existe uma tentativa grande, assim,
quem pensa em questão de alimento mais nutritivo e tudo, para diversificar essa cesta de feijões, né? Então, nós chamamos de pulse, que são esses outros... Isso é que chama Isso, pulse são... vai desde ervilha, lentilha, todos esses grãos secos que nós... Né, e feijões dos mais variados são chamados de pulses. É mesmo? E aí... Olha, vivendo e aprendendo. E aí eu li esse negócio de pulse e não sabia o que era. Então, existem pesquisas, né, e uma busca grande por quem trabalha na questão de nutrição, de tentar fazer com que a população conheça mais esses feijões, as opções, os pratos para se fazer, entendeu? Porque, em termos nutricionais, você tem... vamos dizer, produtos muito ricos, tão ricos quanto o feijão carioquinha, né? Mas existe um hábito, uma cultura de comer o feijão carioca bem estabelecida aqui em São Paulo, né? Aqui na região sul, sudeste. Você tem lá na região norte, o pessoal come muito caupi, né? No Rio de Janeiro, o pessoal gosta bastante de feijão preto. O caupi não é aquele que aqui a gente faz salada? Não. Tem gente que faz. O caupi o pessoal também chama de feijão de corda. Né? Então, tem gente que faz salada. Então, isso precisa ser mais aproveitado. Às vezes, os restaurantes, os chefes, começarem a explorar um pouco mais esses pulses, porque aí você não só diversifica na agricultura, em termos nutricionais, a população fica bem... porque arroz e feijão é bem equilibrado. Você tem Isso. Você tem uma base boa para alimentação. Lentilha a gente não produz, é importado ou produz? Eu não sei eu acho que não. de informar lentilha. Acho que se a gente produzir é uma coisa bem marginal. Alguém me falou que só importa lentilha, o Brasil não produzia. Porque ela é um substituto. Não é substituto, é totalmente diferente do feijão. Mas ela é muito boa. Mas tem pesquisas desenvolvendo variedades aqui para o Brasil, né? De lentilha também. Agora, o feijão carioquinha, ele é plantado em São Paulo, Paraná, Minas? Os principais produtores é Paraná, Minas Gerais, depois você tem São Paulo. Aí a Bahia quase não produz, ela vamos dizer, na sequência, ela produz 9% dos feijões do Brasil, mas não necessariamente carioquinha, tem alguma coisinha lá. E depois os outros estados, né? São Paulo, Goiás e Mato Grosso produzem mais ou menos 8% da produção nacional. Um quarto, os três juntos. Os três juntos Não, os três juntos é mais que o quarto, porque aí a Bahia só com 9%. E esse ano, especialmente, agora nós estamos plantando a safra das águas. Isso. Que é a grandona. Isso. Depois tem o Nordeste, não tem? Tem uma safra... Tem. Porque assim, no Brasil inteiro, a principal safra é a safra das águas. 49% do feijão brasileiro está na safra das águas. Em todas as regiões. De todas as regiões. Aí depois você tem 22,4%, que é a safra da seca, né, que é a segunda safra, e os outros 28% é a safra de inverno, que na nossa é onde a gente tem o feijão irrigado, que é o feijão de melhor qualidade, melhor empenho tecnológico, vamos dizer assim, que é todo irrigado. Você está falando de produtividade. Você tem esse número de produtividade média no Brasil? No Brasil como um todo. Eu tenho mais São Paulo. Em São Paulo você tem, por exemplo, o feijão de inverno, ele chega a 40... Aqui eu preciso dar uma olhadinha que eu não sou Pode colar à vontade. Vou colar um pouquinho, tá? O feijão de inverno irrigado, ele chega a 44 saco de 60 quilos por hectare, tá? O das águas, 43%, ou seja, melhorou muito a produtividade, ele chegou nesse patamar agora nesse último ano. E o feijão da seca, 32%. 32 sacas de 60 quilos por hectare. A produtividade é boa. É boa, melhorou muito. Por isso que eu falei para você, melhorou muito a produtividade. Isso tem a ver com irrigação em alguns casos? Tem, em alguns casos com irrigação. Continua se fazendo pesquisas com feijão para... Sim, de melhoramento. Sim, continua. E a C tem um grupo, até que dentro dos grupos de pesquisa é um grupo bem considerável, trabalhando sério com melhoramento genético de feijão e de pulses. De pulse. Imagina, pulse.
Lentilha, ervilha. Isso, e grão de bico. Ah, todos os grãos. Sim, Feijão os branco. grãos secos, isso. Feijão branco é feijão Na branco. verdade, eu não sei precisar o quanto eles estão trabalhando com cada um, mas eu sei que eles estão se empenhando nessa área de pulses e pensando também com a gente em como trabalhar essa questão de abertura de mercado para esses pulses. Para os pulses, né? Isso, isso. Porque o feijão carioquinha não há muito o que fazer. O brasileiro consome já sendo incentivado ou não, né? Consome. O que dá para fazer com o carioquinha, acho que é isso que a gente tem feito, que é tentar melhorar a questão tecnológica, a qualidade técnica, e a gente fica sujeito às intempéries, né? Mas o feijão tem algumas doenças muito sérias, né, ainda. Não tem? Tem, mas eu não acompanho muito essa parte das doenças, Porque o eu feijão não conheço ele muito. não gosta de umidade. Ele é chato, ele é chato. É uma cultura Na hora da colheita também, se tiver qualquer intempérie, não só a questão das doenças, mas a questão da apresentação dele, da umidade, ou seja, o pós-colheita também é complicado, dependendo da... Pelo que eu sei, a apresentação do feijão, se não tiver perfeitinho, acaba com ele. O preço cai muito. Quer dizer, se tiver 200, o cara oferece 80. É uma coisa bem... E para o produtor também, às vezes você tem um feijão de qualidade muito, muito boa, mas o mercado não... Vou dizer, o preço tem bastante feijão, às vezes você também não consegue o preço que aquele feijão valeria pela diferencial de qualidade. Consegue, mas às vezes tem que voltar, esperar para o dia seguinte para fazer a venda. Então, ele não é muito fácil de armazenar. Nós vamos a um intervalo. Eu converso com a pesquisadora científica Ana Vitória Monteiro, do Instituto de Economia Agrícola aqui de São Paulo, e a conversa é sobre feijão. O nosso grão que eu inventei, que é sanfona, sobe, desce, sobe. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo aqui da BBM, do estudo da BBM. Minha entrevistada é a pesquisadora Ana Vitória Monteiro. Monteiro lembra de uma loja que tinha aqui no centro, pesquisadora científica do IEA, e o assunto é o mercado de feijão. O feijão carioquinha, que se encontra em muitos lugares, ele é um produto típico brasileiro, foi desenvolvido em Campinas, não sei porque que chama carioca, mas deve ter lá a sua história. Eu não sei, não conheço. E é o feijão que... Aqui em São Paulo, vocês têm por exemplo, é feita aquela coisa de uma pesquisa para saber a área que vai ser plantada, se vai aumentar, se vai diminuir. Vocês fazem Sim. O Instituto... Porque o IEA tem lá o Instituto de Economia Agrícola ele faz um levantamento, 5 levantamentos por ano, que a gente chama de previsão de safra. Então, no caso do feijão, você tem 3 safras, então tem alguns levantamentos que pegam intenção de plantio, então a informação que eu te dei agora de diminuição de 0,6% da área plantada no estado de São Paulo é pela intenção de plantio que foi feita em setembro. Agora, em novembro, você já vai ter bem desenhado se a intenção de setembro se concretizou ou se aumentou um pouco a área ou diminuiu daquilo que estava previsto. E no próximo levantamento de fevereiro, a gente já fechou a previsão da safra das águas, ou seja, a gente já tem o número fechado de quanto foi produzido, se teve quebra ou não. Então, 5 vezes por ano a gente levanta, então as 3 safras de feijão e de todos os outros produtos, elas acabam sendo acompanhadas. E é curioso que o feijão, a gente estava falando antes do intervalo, né? Ele é difícil no pós-colheita, ele é difícil de armazenar, né? Sim. Feijão me lembra um pouco, às vezes, o café. O café você guarda, mas o café perde a cor também. E também perde o valor, né? O feijão é mais ou menos parecido, né? O feijão, as melhorias tecnológicas, eles estão permitindo que o feijão, hoje em dia não demora tanto para cozinhar como demorava, e também a cor dele, ele não está perdendo a cor com tanta facilidade. Isso aí é melhoramento genético para que ele mantenha uma qualidade, uma vida de prateleira um pouco maior.
entendeu? Porque antigamente feijão com 2 meses estava bem escuro. Tem muitos feijões ainda que, por aí, que passou um mês ele já começa a escurecer. Mas você já tem um melhoramento genético que... Quer dizer que quando eu faço feijão, eu deixo 20 minutos na panela de pressão, pode deixar menos? Oh, depende do feijão que você comprou, né? Se você comprou um feijão de boa qualidade, às vezes deixa menos e ele fica perfeito. Tem muita gente reclamando, comprei feijão, ele derreteu, deixei tempo que eu sempre deixo e derreteu, entendeu? Por conta desse melhoramento. Isso é melhoramento genético, né? Isso é melhoramento. Outro dia minha sogra resolveu fazer um feijão que eu tinha na minha casa, disse que o meu feijão era Matusalém, de tão velho. Mas também você deve ter deixado muito tempo. Mas ele deu caldo igual, ficou caldo que bom. grosso. Eu particularmente, Para mim, se o feijão está mais claro, mais escuro, depois o caldo, para mim, tanto faz. Não, eu tenho um filho que só come com o caldo bem clarinho e o outro que prefere o caldo mais escuro. Então, mas ela reclamou porque o meu feijão, ela deixou 10 minutos na panela de pressão e quando abriu ele estava duro. O meu... mas 10 minutos é pouco tempo. O que eu acho também, mas vai brigar com a sogra, você Não deve pode. ter sogra. Às vezes ela deve ter pego, está acostumada com esse feijão, vamos dizer, mais novíssimo, e 10 minutos pode ser o suficiente. Você tem bastante feijão já desse curioso, a pesquisa trabalha então para, digamos, fazer um feijão mais mole, é isso? Ou mais de fácil cozimento? de cocção melhor mais rápida. cocção, isso. E sabor não precisa mexer, né? Não, sabor acho que não precisa mexer. Duração na proteína é importante. E você tem também pesquisas que podem oferecer o feijão, já esse feijão pré-cozido. Ou seja, isso daí também envolve pesquisa. Você já compra, você não precisa pôr na panela para cozinhar, você já compra ele pré-cozido. Né? Então você tem pesquisa. Aquele de caixinha? Também, isso. Eu compro, é bom. É bom, então. Você tem pesquisa, ou seja, no Itaú, por exemplo, faz pesquisa nessa área. Itaú é Instituto de Tecnologia de Alimentos. Isso. Não, é só para quem não sabe. Não, feijão de caixinha, eu faço mercado, eu cozinho, então assim, eu compro 1, 2, 3 caixinhas, você põe na panela, eu incremento. Eu ponho um paio, ou então uma linguiça, dou uma fritadinha e depois jogo o feijão em cima. Fica muito bom. Ele é pré-cozido, não é isso? Eu não consumo, mas eu vejo que o pessoal que trabalha com isso trabalha com bastante seriedade para ter um produto bom. Não adianta, o mundo é diferente hoje. Isso. Você não tinha celular há 15 anos atrás. Hoje em dia você não vive sem. Você não fala com ninguém pelo WhatsApp. É o tempo todo. Alguém que ficou 20 anos sem cozinhar não vai conseguir fazer um feijão, não vai entender o resultado do feijão na panela. Não, e hoje você tem outros instrumentos, você tem ferramentas, você tem o micro-ondas. Eu não uso, por exemplo, a minha mulher, quando ela vai fazer batata de algum jeito, não tem nada a ver com feijão agora. Ela vai no micro-ondas. Ela põe uns minutinhos no micro-ondas que já dá uma... né? Sim, uma aí faz o restante. Então, além dos instrumentos de cozinha, os produtos tiveram um melhoramento genético. Sim. Você vai fazendo uma seleção, né? Às vezes vai pré-selecionando e chega num produto de qualidade para o consumidor. Eu vi recentemente um texto, uma notícia do Itaú. Acho que o feijão, não me lembro, porque eu também não entendo muito bem desse negócio de doença, mas estão desenvolvendo lá um feijão resistente ao mosaico, não sei do que. É uma doença do feijão. Então, quer dizer, o IAC. O IAC, perdão, eu falei tal. Falou. O IAC. Contra o mosaico, contra uma ferrugem, quer dizer, o feijão ano a ano ele continua sendo melhorado, mesmo carioquinha que nós conhecemos, né? Sim, você vai lançando algumas variedades, algumas que se adaptaram muito bem em alguma região ou para algum tipo de problema em um lugar específico, aquela linha se mantém. E você vai tendo outras sementes que vão sendo produzidas, né, outras variedades, você começa a ter multiplicação de sementes que são ofertadas no mercado. No estado de São Paulo, tem feijão irrigado ou não tem? Tem. O feijão de inverno de São Paulo... ali naquelas cidades que começam com I, né? Isso. Itaí. Não, você tem alguma coisa também no pessoal da... Ituverava. Sim, por ali é uma região importante de feijão. E também, que
produz flores também. Flor? É. Olambra. Isso, o pessoal da Olambra também, eles Não tá na produzem. cola Não aí? está na minha cola. Deram um pico Tá nela aqui, porque ó. não na cola. É, Ah, ali o pessoal daqui. de Olambra também Olambra produz. é bem pertinho, sim, né? sim, o pessoal de Olambra produz feijão irrigado também. Ali naquela, eles feijão só irrigado ali. Então, assim, o feijão irrigado, quase todo o nosso feijão de inverno agora é irrigado. Nosso é de São Paulo. Nosso de São Paulo. Diminuiu. Antigamente você tinha uns 50%, antigamente, vou dizer, uns 10 anos atrás, e tem aumentado a área de feijão irrigado de São Paulo e diminuído a área de feijão. Então, esse ano, em termos de previsão, o feijão está mais para alta. Agora, nesse momento, como está entrando feijão novo e feijão de preço bom, então, nesse momento, o feijão para o produtor está R$ 276 hoje, R$ 276 a saca de 60 quilos, ou seja, está batendo nos 300. Já teve feijão ofertado a R$ 300 a saca. E no atacado, ele não chegou nisso ainda, mas na semana que vem, na outra, a gente já vai começar a ter um reflexo no preço do feijão na prateleira. Ou as empacotadoras vão arcar, segurar um pouco esse repasse de preço para não derrubar o consumo, até entrar mais forte a safra das águas, que tem o pico em fevereiro. Então, ok, doutora, acabou nosso tempo já. Muito obrigado, foi um prazer recebê-la. O prazer foi meu. O IEA me é cheio de surpresa com a doutora Renata, né, pesquisadora do IEA, que eu vinha descobrir. Ela mexe com amendoim. Isso. Que São Paulo é o maior produtor de amendoim. Do Brasil. E planta, do Brasil, planta no meio da cana quando faz a troca de cana. Isso, na renovação do canavial. É sempre uma canavial. surpresa que a gente aprende todo dia. Muito obrigado, foi um prazer recebê-la. E eu sei que você fica mais trabalhando lá no IEA, mas volte sempre para a gente falar de feijão. Virei. Obrigado. Gente, é isso. Segunda a sexta, Mercado Futuro no ar. Até o próximo. Obrigado.